A base por excelência do poder não deriva apenas da riqueza material e cultural, mas da capacidade que estas têm em transformá-lo em capital social e simbólico. Sejam bem-vindos, seja bem-vinda a mais um vídeo em nosso canal. Eu sou Edivan Oliveira e aqui estamos compartilhando mais um conteúdo para você. Se você é novo no canal, aproveita, se inscreva, acione o sino para receber notificações sempre que um vídeo for postado. E claro, se você gostar do conteúdo, compartilha para um amigo, para uma amiga, faça com que mais pessoas tenham acesso a este conteúdo e que mais pessoas venham até o nosso canal. Agradeço e sem mais enrolação, após a vinheta, vamos ao conteúdo. O livro de hoje é A Produção da Crença, de Pierre Bourdieu, Contribuição para uma Economia de Bens Simbólico. Já gravei um vídeo nesse nosso canal sobre Pierre Bourdieu. O livro era A Distinção Crítica Social do Julgamento. Se você tiver interesse, basta clicar aqui e será direcionado ao vídeo. Pierre Bourdieu é um sociólogo francês, um dos sociólogos mais lidos em nosso tempo, e este livro está dividido em 3 artigos, sendo o primeiro artigo o artigo que dá nome a esta produção, que é a produção da crença, contribuição para uma economia de bens simbólicos, e o artigo O Costureiro e sua grife, contribuição para uma teoria da magia, e por fim, modos de dominação. Então vamos falar um pouco deste livro, um livro bastante maravilhoso, mas também um livro complicado. A leitura de Pierre Bourdieu não é uma leitura muito fácil, então já deixa seu comentário, compartilha conosco a ideia se você já leu livros do Pierre Bourdieu. Se você tem um ponto de vista diferente do meu, aproveita e deixa aí também no comentário. Digo que este conteúdo ele vai estar sendo postado no canal Ciatidal Oficial e no canal Edivan da Cultura. Se você me ver por um ou por outro, procure mais sobre estes canais e ajude-nos a propagar. O que Pierre Bourdieu primeiro ele traz-nos sobre a produção da crença. Eu fiz aqui um roteirozinho para não deixar passar despercebido nada que seja relevante ao diálogo que eu quero tecer com vocês. A primeira evidência que ele traz interessante é a oposição entre o comercial e o não comercial. Então, quando a gente fala do comercial e não comercial, Pierre Bourdieu ele vai colocar o quê? Que nos diversos campos, e aqui ele se refere mais ao campo da arte, no teatro, por exemplo, na literatura, o que é que o Pierre Bourdieu ele vai nos colocar? Existe o produto que é comercial, que é aquele produto que é bastante vendido, e o produto que não é comercial, ou seja, que não ganha mercado, que não ganha força dentro do mercado. E esse produto não comercial, em vários casos, ele acaba tendo elementos, força cultural maior do que o produto comercial. O que acontece é que dentro do campo, lá em A Distinção, Pierre Bourdieu ele vai falar qual é o conceito do campo, que é um espaço com leis próprias, com regras próprias. Dentro de um determinado campo, e seja dentro de qualquer que seja a arte, existe certas conveniências que tendem a manter a continuidade dos dominantes contra os que estão chegando. Ou seja, ali há, por exemplo, os escritores que já têm um longo período dentro da sociedade lançando livro e aqueles que estão se aventurando. E há ali uma dicotomia entre os que já estão estabelecidos e os pretendentes. E essas regras próprias que são criadas, elas são criadas para manter aquele que já está estabelecido, aquele que já é dominante, mais tempo dentro desse poder de dominar e de continuar perpetuando-se a sua arte ou o seu domínio sobre o outro que é o dominado. Então, Pierre Bourdieu ele vai dizer o quê? Que existe muitos artistas que há um produto cultural de grande relevância, mas que por não se submeter às regras próprias daquele campo, acabam não tendo acesso a fazer com que sua arte seja uma arte comercial. E esses até preferem que seja assim, né? Eles acabam produzindo uma arte com alta qualidade, mas que essa arte não consegue se reverter em valor econômico, ou seja, são artistas que vivem anônimos porque não estão se sujeitando ao campo, às regras próprias desse campo de propagação. E outro fator interessante que Pierre Bourdieu nos traz é o tempo longo e o tempo curto. O que é que ele quer dizer com o tempo longo e o tempo curto? Ele fala-nos, por exemplo, de uma editora e de um escritor. O escritor, quando ele vai lançar o livro, ele carece de um capital, e esse capital ele é tanto econômico quanto um capital também social,
para que seu livro tenha uma propagação. E esse investimento no tempo, ele é um investimento necessário. Mas o que acontece? Normalmente, as grandes editoras que têm essa capacidade, elas acabam investindo em escritores que são submissos às regras próprias, né? Ou seja, que tem um conteúdo que vai atender aos interesses de um determinado público, mas que às vezes esse conteúdo não é nenhum conteúdo, vamos dizer assim, um conteúdo legítimo, mas que por atender os interesses acabam ganhando espaço. E as editoras, né, o tempo longo que ele vai colocar é o quê? Para que você tenha um livro, para que se torne best-seller, é preciso fazer um alto investimento em quantidade, mas esta quantidade ela não tem um retorno a curto prazo. O retorno será a longo prazo. Coisa que os escritores pequenos, normalmente eles não têm essa condição. Por quê? Quando eles lançam um livro, eles já precisam ter esse retorno financeiro para lançar o livro sequente. E isso tem que ser uma coisa urgente, a curto prazo. Então, pela ausência deste capital econômico e social que possa tornar seus livros vendidos e propagados com mais força, acaba se submetendo, né, às regras já pré-estabelecida, ou então não tem suas obras comercializadas. A outra coisa que Pierre Bourdieu vai nos colocar é a força da imprensa na construção dessa crença, né? Os editores, os críticos de jornais, seja na artes plásticas, seja nos escritores, seja na moda, na literatura, seja na moda, a força dos críticos de arte é muito forte, porque aqueles críticos que têm nome e renome, o que eles disserem que é bom, automaticamente vai ganhar um capital, e esse capital vai facilitar a propagação do conteúdo. Ele vai falar também que a ausência econômica, certos escritores, certas editoras famosas, ela tem condição de fazer uma produção para lançar um livro, criar camisetas, criar souvenirs que possam fazer com que esse produto seja ainda mais visto, mais comercializado. Então é aí que surge a construção da crença. E ele vai colocar o quê? Que os jornais, a TV, a mídia, ela tem grande referência, né? Ela tem grande relevância dentro desse espaço, pois a mídia ela acaba favorecendo a construção desse capital. Ela acaba facilitando fazer com que um crítico de arte ele diga que aquela obra é boa e automaticamente as pessoas vão comprar. Ele tem até uma frase que é muito interessante que o Pierre Bourdieu nos traz nesse livro. Ele diz o quê? Que o perfume criado por um estilista, esse perfume ele não tem uma essência diferente de outros perfumes, mas por levar o nome de um estilista famoso, automaticamente esse perfume ele é propagado, ele é divulgado, ele é comercializado com um valor superior e principalmente ele ganha mercado e consegue vender milhões e milhões. Então é esta crença em cima de um produto que faz com que Pierre Bourdieu vai nos levar a refletir. Então ele vai dizer também que não se comercializa produtos, mas comercializa-se ideias. Ou seja, a ideia que está impregnada sobre um determinado produto é que vai fazer com que esse produto seja vendido mais fortemente. E vem o que Pierre Bourdieu coloca no segundo artigo, que é o costureiro, né, e sua grife. Então, Pierre Bourdieu ele vai falar o quê? Dentro do costureiro e a grife. Primeiro ele vai destacar o quê? Que a moda é o principal campo que mais se evidencia a distinção, né? Que há mais uma distinção entre um público e outro. E aí ele traz até o conceito de direita e esquerda, que para ele à direita estão as pessoas que já estão em seu estado de estabilidade versus aqueles que estão lutando para ocupar um espaço. E aí aqueles que são mais conservadores, né, que pretendem conservar a sua arte em sua essência, manter aqueles conceitos, até mesmo para durar mais tempo em evidência, contra aqueles que estão chegando e que precisam ter também o seu espaço. Então, disso deriva, por exemplo, o que nós temos hoje, uma evolução. Vou trazer aqui um exemplo. Há alguns anos, mulheres não vestiam calças. E ali chega um costureiro, né, um estilista, e ele cria a ideia de que apresenta na sociedade francesa as calças. E ali aquele produto começa a ser comercializado, mas do outro lado há um antagonismo muito forte contra aqueles costureiros que dizem que aquela moda não é uma moda boa, não sei o que lá. Tá. Então ele vai trazer o que? Os conservadores versus os descolados, as pessoas que têm ideias novas e que vão apresentar conceitos novos para a sociedade. Também, dentro desse conceito da grife e o costureiro,
Pierre Bourdieu vai dizer o quê? Que é na arte, né, ou seja, dentre os artistas, que você consegue fazer muito com pouco. Ou seja, o artista ele consegue parecer jovem com seu modelo descolado, mesmo não sendo jovem na idade. O artista ele consegue parecer que tem um capital econômico, mesmo não tendo esse capital econômico. Por quê? Porque ele consegue, com pouco, transformar-se pela criatividade, pela capacidade de combinar cores, de combinar roupas e assim criar um conceito próprio que acaba destacando-o em relação aos outros. Então Pierre Bourdieu ele vai falar isso e ele diz claramente que a moda é sem dúvida o espaço que mais provoca, né, que mais evidencia essa distinção social. Ele vai criticar também a alta costura, porque é dentro da alta costura que você vê mais nitidamente as evidências desta distinção. E por fim, Pierre Bourdieu vai falar da dominação. Não fica tão complicado falar da dominação quando você busca o conceito de crença, apresentado por ele logo no primeiro artigo, e depois quando ele traz-nos esse conceito de como essas crenças, né, torna-se um capital simbólico dentro da sociedade, e aí ele traz as evidências em O Costureiro e Sua Grífica. Ou seja, a dominação que é exercida ela é o resultado de toda esta construção. Primeiro é preciso que haja uma crença, depois que essa crença ela tenha um impacto social, né, ela tenha um impacto de comercialização social e econômico, e aí tem-se a dominação que Pierre Bourdieu nos apresenta. Aqui no meu roteiro, ele coloca o quê? Ainda dentro desse conceito, né? A dominação já não tem necessidade de ser exercida de maneira direta e pessoal quando está implicada na posse dos meios capital econômico e cultural. Ou seja, o que no passado nós tínhamos uma dominação pessoal e que era feita de maneira direta, né, principalmente através da força, hoje ela não tem mais necessidade quando você já tem uma dominação que ela é exercida através do capital econômico e do capital cultural. Por quê? Como vimos lá na outra resenha, que novamente eu convido você a olhar, que é a distinção crítica social do julgamento, o capital econômico e o capital cultural juntos resultam em um capital social. E o capital social é aquilo que no outro vídeo eu disse, abre portas. Ou seja, o escritor que tem o seu nome citado na crítica, né, como positivo, e se for uma crítica de grande relevância, aquele livro vai ser vendido. O artista que tem um quadro destacado como um quadro que está em evidência, que esse quadro é importante por um crítico de arte, automaticamente esse quadro vai ganhar mais força no mercado. Um estilista que tem as suas roupas vestidas por uma modelo de renome, ou agora como a gente está na onda da comunicação feita pelas digitais influência, automaticamente a pessoa que vestiu uma roupa de uma grife famosa, essa grife ela vai ser propagada, ela vai ser divulgada com mais força, com mais eficiência. Então é isso que Pierre Bourdieu quer nos apresentar em seu livro A Produção da Crença, Contribuições para uma Economia de Bens Simbólico. Dito isso, eu agradeço a todos vocês que ficaram até o final do vídeo. Peço novamente, se inscrevam se ainda não são inscritos, deixa o joinha e acione o sino para ser notificado sempre que um vídeo for postado. Um abraço e até o próximo vídeo.